Bom dia, meu nome é Danusa Natiele Conrad e juntamente com o meu grupo composto pelo Eduardo Nunes Tenório, Felipe Romênio Marques Durães Barbosa, Rafael Yoxac Silva e Ricardo Souza Amâncio da Costa, ambos estudantes da Uniceplac, e juntamente com o orientador Dr. Fernando Marinho Marques da Silva, HRFPEX, iremos apresentar um trabalho sobre o uso experimental do plasma rico em plaquetas em procedimentos minimamente invasivos. Bom, com o avanço da medicina e das cirurgias eletivas, houve também o aumento da realização de cirurgias plásticas, a qual se deve devido a alguns fatores. O aumento da expectativa de vida gerou uma preocupação com o envelhecimento e, assim, acendeu o desejo pelo retardo desse envelhecimento. Já a busca pela satisfação corporal, ela promove o aumento do desejo pela realização de procedimentos estéticos e procedimentos plásticos, principalmente os que envolvem técnicas inovadoras, como a utilização do plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas, ele é utilizado para auxiliar o crescimento e o rejuvenescimento celular. E esses benefícios, eles decorrem de alguns fatores que estão envolvidos nesse plasma. Eles trazem benefícios específicos, como o estímulo da angiogênese, que é o estímulo para aumentar a produção de novos vasos vasculares, síntese de colágeno, o aumento da mitose celular, que é o aumento das divisões celulares, a produção de linfócitos e a quimiotaxia de neutrófilos, que é a produção de atrativos químicos justamente para aumentar a migração de neutrófilos. Bom, os objetivos desse trabalho é explorar a terapêutica do plasma rico em plaquetas e assim conhecer os fatores envolvidos e as suas funções específicas, os benefícios associados ao uso desses fatores e em quais procedimentos é possível seu uso. A metodologia ela foi baseada na escolha da base de dados, sendo escolhidos o PubMed e o Cielo, nos quais foram pesquisados tantos artigos nacionais como internacionais, sendo esses publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram Platelect Ric Plasma, Plastic Surgery e, por fim, ao final dos trabalhos, as palavras-chave obtidas foram plasma rico em plaquetas, cirurgia plástica, microinvasivo e cicatrização. O plasma rico em plaquetas, ele é obtido por meio de uma centrifugação do sangue venoso autólogo, ou seja, do sangue obtido pelo próprio paciente que fará o uso desse plasma. E ele consiste em um concentrado de plaquetas que ele é contido em pequeno volume de plasma. E como ele é obtido? Bom, essa primeira centrifugação do sangue, ela vai separar o plasma. E esse plasma ele vai ser submetido a uma segunda centrifugação, a qual resultará em uma sedimentação de um concentrado que vai ser o plasma rico em plaquetas. E acima desse estará o plasma pobre em plaquetas. O produto que é utilizado vai ser, então, o sedimento dessa segunda centrifugação, o plasma rico em plaquetas. E esse plasma ele vai ser ainda introduzido a ele trombina e cálcio, que vai gerar, então, o gel de plaquetas. E esse gel de plaquetas é o qual tem alguns fatores que são importantes para trazer benefícios ao indivíduo, que seriam o fator de crescimento derivado de plaquetas, fator de transformação do crescimento beta, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento endotelial vascular e proteínas relacionadas à migração epitelial e à formação óssea. E essas proteínas envolvem a fibrina, a fibronectina e a vitronectina. Bom, os fatores envolvidos é, então, o fator de transformação beta, que ele é responsável por ativar os fibroblastos e, assim, produzir o protocolágeno. Esse protocolágeno vai gerar, então, o colágeno e a sua depositação. E essa depositação de colágeno, ela auxilia na cicatrização. Já o fator de crescimento endotelial vascular,
ele tem como benefício estimular a angiogênese, que é a produção de novos vasos, e também a mitogênese. E assim você vai ter o aumento da permeabilidade vascular naquela região. O fator de crescimento derivado de plaquetas, ele tem um efeito quimiotáxico, que é a produção de um atrativo celular. E assim ele vai promover a proliferação de fibroblastos, o aumento da vascularização tecidual, o aumento da quantidade de colágeno naquela região, e assim o aperfeiçoamento da osteogênese, e estimular a produção de um tecido de granulação naquela região. Por fim, o fator de crescimento epidérmico, junto com o fator de crescimento vascular, eles são responsáveis por induzir a angiogênese e assim estimular o crescimento de um tecido epitelial. Os benefícios, então, da utilização desse plasma, eles podem ser utilizados tanto no âmbito da cirurgia plástica, como no âmbito de procedimentos estéticos. Eles se relacionam à regeneração tecidual, que ocorre por meio da depositação de colágeno e da trombina, que também é contida no plasma, rico em plaquetas, pela cicatrização da ferida, que através do plasma rico em plaquetas, ele vai funcionar como um catalisador para a cicatrização, ou seja, ele vai diminuir o tempo necessário para esse processo. E também pela melhora na integração de enxertos, que é justamente por causa da angiogênese que é gerada pelos fatores. Assim, os procedimentos onde é possível o seu uso seriam as lipoenxertias, que são cirurgias onde você tem aplicação de enxertos que são obtidos do paciente através do tecido adiposo. Então, você vai ter, com a melhora da angiogênese, você vai ter um melhor aceito desses enxertos. Ele também pode ser utilizado como um cicatrizante pós-cirúrgico, justamente por promover uma regeneração do tecido e uma cicatrização. E na introdermoterapia, que seria uma terapia através desse plasma rico em plaquetas na derme, justamente através do processo de regeneração tecidual. Bom, concluindo então, a gente tem alguns benefícios obtidos por meio do plasma rico em plaquetas. Eles se associam ao encurtamento do período de recuperação dos pacientes, bem como a diminuição do período de cicatrização tecidual, justamente por meio das redes de fibrina e de plaquetas que são formadas. Você também tem o aumento da expressão de colágeno e assim a proliferação de fibroblastos, os quais vão promover justamente o rejuvenescimento celular e a regeneração desse tecido. E por fim, você também tem a utilização desse componente, que é rico em fatores que estimulam o crescimento tecidual e a formação da angiogênese. E assim você vai favorecer a regeneração vascular. Quando você tem uma regeneração dos vasos, você também tem um maior aporte de oxigênio e uma maior nutrição desse tecido. E assim você tem um maior aceito dos enxertos e um maior processo de regeneração tecidual. Bom, essas foram as referências utilizadas para o trabalho. Muito obrigada pela oportunidade.